Bárbara de Murom, a rainha que morreu de bexiga rompida. A história da Rússia medieval é feita de sangue, intrigas e personagens que desafiam a lógica. Alguns são lembrados como heróis, outros como mártires. Mas há também aqueles que ficaram eternizados pelo grotesco e pela bizarrice. Entre eles, uma figura se destaca de forma quase inacreditável, Varvara Alexeyevna Moronskaya, a rainha de Murom. Ela não conquistou novos territórios, não foi lembrada pela diplomacia ou pelo espírito de liderança. Seu legado foi bem diferente, crueldade, excessos, decadência e uma morte tão absurda que se transformou em maldição. As crônicas descrevem Varvara como uma presença imensa no trono. Literalmente. Era uma mulher corpulenta, desajeitada, que não escondia os próprios caprichos. Pelas costas, a corte a chamava de o barril do Senhor. Um apelido cruel, mas que mostrava o quanto ela era motivo de riso e de escárnio entre aqueles que, em público, fingiam devoção. Na frente dela, ninguém ousava contestar nada. O medo era constante, e o palácio funcionava como um teatro de obediência. Mas nos corredores, em conversas sussurradas, Varvara era alvo de chacota. Seu corpo, seu comportamento, seus acessos de fúria, tudo servia de motivo para comentários ácidos e risadas abafadas. E de fato, havia muito material para esse tipo de deboche. A rainha vivia cercada de excessos sem limites. Suas festas eram lendárias, não pela sofisticação, mas pela brutalidade da fartura. Mesas cobertas de carne, peixes, pães, doces. Barris inteiros de cais rolavam pelos salões. A ordem era simples, comer, beber e bajular. Quem ousasse sair antes dela ou demonstrar cansaço, era punido. Os vestidos de Varvara eram tão pesados quanto ela mesma. Tecidos grossos, bordados de ouro, adornados com pedras preciosas. Cada entrada sua em uma cerimônia era uma tentativa de esmagar críticas com luxo. Mas em vez de respeito, o que se criava era ainda mais desprezo. Porque sob os panos dourados, havia sempre a mesma figura desajeitada, pronta para explodir em gritos. E quando a ira chegava, nada a segurava. Nobres eram forçados a beber até desmaiar. Servos tinham que dançar até não conseguirem mais ficar de pé. A corte, inteira, vivia como refém dos caprichos de uma mulher que transformava a crueldade em entretenimento. Com o tempo, porém, até os maiores tiranos descobrem que o corpo humano tem limites. E o corpo de Varvara se transformou em uma prisão. Ela começou a sofrer de inchaços dolorosos, cãibras que a faziam gritar e crises de odor tão fortes que os servos lutavam para permanecer ao seu lado. Muitos não conseguiam e eram substituídos. O palácio passou a cheirar a doença e decadência. Os monges murmuravam que aquilo era castigo divino pela soberba da rainha. Diziam que Deus havia transformado o corpo dela em um poço de podridão. E quanto mais os sintomas se agravavam, mais cresciam os boatos de que uma maldição havia caído sobre Murom. E então veio o clímax. Durante uma cerimônia pomposa, em meio a cânticos e rituais, o corpo de Varvara simplesmente não suportou. Sua bexiga, inchada e enfraquecida, rompeu diante de todos. O salão, que deveria ser palco de reverência, se transformou em cena de horror. O fedor tomou conta do ar em segundos. Nobres, monges e servos correram desesperados. A rainha, que um dia tinha todo mundo aos seus pés, morreu abandonada, sozinha, coberta de vergonha e de dor. Mas a história não acabou ali. A morte grotesca se espalhou como um incêndio. Em poucas semanas, já havia virado lenda. Moradores de Murom afirmavam ouvir sua voz ecoando pelas noites, repetindo uma frase macabra: "Viu seguro". Ninguém sabia ao certo se era uma referência ao poder, à bexiga que explodira ou ao desejo de não largar o trono, mesmo após a morte. Mas todos temiam. Os rumores se multiplicavam. Diziam que quem ousasse zombar de seu nome sofreria de inchaços no corpo, dores lancinantes e uma lenta agonia, como se fosse amaldiçoado a carregar o mesmo destino da rainha. Outros juravam que, em noites de festa, era possível ouvir o tilintar de taças, gargalhadas abafadas e passos pesados percorrendo os corredores vazios do palácio.
A corte podia ter fugido dela em vida, mas em morte, Varvara se tornou onipresente, uma sombra que ninguém conseguia apagar. E assim nasceu a maldição da Rainha de Murom. Um exemplo sombrio de como o poder absoluto pode apodrecer não apenas o corpo, mas também a memória. Varvara não é lembrada como uma monarca grandiosa, nem como uma mulher de feitos nobres. Seu nome sobreviveu apenas como sinônimo de ridículo, de loucura e de decadência. E é aqui que a história se torna um aviso. Mostra que nem o ouro acumulado em cofres, nem os banquetes que alimentavam centenas, nem o medo imposto aos súditos são capazes de proteger alguém do colapso final. O poder que ela tanto defendeu, que exibiu como armadura, mostrou-se inútil diante da doença, da humilhação e da morte. Alguns cronistas escreveram que o verdadeiro legado de Varvara não foi o trono, mas sim a lembrança de que o poder sem sabedoria se transforma em fardo. Que o medo imposto não garante respeito, apenas silêncio momentâneo. E que, cedo ou tarde, até os governantes mais temidos são reduzidos a pó, lembrados não pelo que construíram, mas pela forma como caíram. E assim, cada vez que sua voz é ouvida no escuro, repetindo o eu seguro, a lenda reforça sua mensagem cruel. Não há trono que resista à soberba. Não há coroa que sobreviva à loucura. E nenhum poder, por maior que seja, consegue calar para sempre os sussurros da vergonha. Mas o que faz dessa história ainda mais perturbadora é a forma como ela se espalhou. Nas vilas próximas a Murom, pais alertavam os filhos para não zombarem da rainha. Diziam que os que riam de seu nome acordavam doentes, com o corpo inchado e febril. Havia quem jurasse que até o gado morria misteriosamente se alguém falasse mal de Varvara em voz alta. Outros contavam que, em certas noites de lua cheia, a sombra de uma mulher corpulenta podia ser vista atravessando as janelas do antigo palácio, arrastando correntes invisíveis, como se carregasse o peso da própria soberba por toda a eternidade. E o medo não se restringia ao povo. Até mesmo monges e líderes da igreja hesitavam em mencionar sua história. Alguns afirmavam que apenas pronunciar o nome ou Varvara de Murom em uma homilia era suficiente para atrair azar para toda a congregação. Assim, o que começou como deboche dentro da corte se transformou em uma maldição compartilhada por gerações. Quando pensamos em grandes tiranos ou governantes cruéis, geralmente lembramos de guerras, exércitos, assassinatos em massa. A história de Varvara é diferente. Não foi a espada, nem o campo de batalha que marcou seu destino, mas o próprio corpo, símbolo de excesso, de doença e de humilhação. E essa é talvez a parte mais desconfortável de sua lenda. Ela mostra que, às vezes, o maior inimigo não está nos rivais, mas dentro de nós mesmos. Comparada a outros líderes de sua época, Varvara parece pequena e ao mesmo tempo gigantesca. Pequena porque não deixou feitos políticos, alianças estratégicas ou vitórias militares. Gigantesca porque sua memória sobreviveu justamente pelo grotesco, pelo que causa arrepio e fascínio. Ela se tornou parte de uma galeria sombria de figuras históricas que foram lembradas não por sua glória, mas por sua decadência. E ainda hoje, em Murom, o vento parece carregar sua presença. Quando sopra forte pelas ruas estreitas e faz os sinos da igreja ecoarem na madrugada, muitos afirmam que não é apenas o vento que fala. É o espectro da rainha. É o aviso de que o orgulho, a crueldade e o abuso do poder são venenos que matam primeiro a alma, depois o corpo, e finalmente a memória, condenando o nome a ser lembrado apenas como maldição. O conto de Bárbara de Murom, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica. É uma advertência. Um lembrete de que o poder sem limites não traz grandeza, mas sim corrupção e solidão. Que até os palácios mais ricos podem apodrecer por dentro. E que até as coroas mais brilhantes, um dia, caem ao chão e se transformam em pó. Assim, quando o silêncio da noite é quebrado por um sussurro distante dizendo o eu seguro, não é só uma lenda medieval. É a própria história sussurrando para nós, lembrando que a soberba é sempre o começo da queda. E que até mesmo uma rainha pode se tornar eterna não pela glória, mas pelo ridículo de sua ruína.